Ele marcou a história do Velho Oeste em uma noite de julho de 1881, quando, ao entrar no rancho de Pete Maxwell, em Fort Sumner, Novo México, confrontou e matou o foragido Billy the Kid no interior escuro da casa. Naquela época, Pat Garrett já era um verdadeiro representante do Velho Oeste. Havia trilhado o caminho árduo de vaqueiro, caçado centenas de búfalos e sido eleito xerife do condado de Lincoln, no Novo México. Passara muitas noites jogando nos saloons e, certa vez, tirara uma vida em legítima defesa, ainda que com relutância. No entanto, seria para sempre lembrado por sua ligação com Billy the Kid, não apenas por ter sido ele quem disparou o tiro fatal contra o notório fora da lei, mas também por ter escrito sua biografia. Fique conosco enquanto apresentamos a história de Pat Garrett, o homem que matou Billy the Kid. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. As raízes no sul e a jornada para o oeste. Patrick Floyd Jarvis Garrett, um nome que ressoa nas páginas da história do Velho Oeste americano, personifica a complexidade da fronteira, onde a imposição da lei e da ordem era um desafio constante num cenário indomável e implacável. Nascido em 5 de junho de 1850, no condado de Chambers, Alabama, Pat Garrett não se destacou inicialmente como pistoleiro ou homem da lei. Sua trajetória, desde as fazendas sulistas até os desertos do Novo México, narra uma transformação forjada pelas circunstâncias e pelas escolhas que o elevaram ao status de figura lendária. Seu pai, John Lumpkin Garrett, era um fazendeiro de ascendência irlandesa, e sua mãe, Elizabeth Ann Jarvis Garrett, provinha de uma família com raízes profundas no sul dos Estados Unidos. Pat, o segundo de 5 filhos, cresceu num ambiente rural durante um período de intensa turbulência social e econômica nos Estados Unidos. A família Garrett, como tantas outras no sul, dependia da agricultura, espelho da realidade econômica da era pré-guerra civil. A infância de Pat Garrett desenrolou-se na paisagem campestre do Alabama, mas também sob a crescente sombra das tensões que culminariam na Guerra Civil Americana. Os detalhes de seus primeiros anos são escassos, mas presume-se que tenha sido educado nos valores da época, marcados pelo labor árduo e pela estrutura social sulista. A vida na fazenda demandava esforço físico e resiliência, atributos que se mostrariam cruciais em seu futuro. O ano de 1861 assinalou o início da Guerra Civil, evento transformador para a nação e com profundo impacto na vida de todos os americanos, incluindo a família Garrett. Embora o Alabama não tenha sido palco de grandes batalhas, contribuiu expressivamente para o esforço de guerra confederado, e o conflito devastou a economia e a sociedade sulista. Não há registros da participação direta de Pat Garrett na Guerra Civil, dada a sua idade, mas o contexto bélico e suas sequelas moldaram certamente sua visão de mundo e as oportunidades que se apresentariam. Após o término da Guerra Civil, em 1865, os Estados Unidos ingressaram num período de reconstrução. Mas para o Sul, a derrota significou um colapso econômico e social, e inúmeras famílias, incluindo os Garrett, enfrentaram dificuldades financeiras. Em busca de novos horizontes e talvez fugindo das ruínas do Sul derrotado, muitos começaram a mirar o Oeste, as vastas e inexploradas terras que acenavam com a promessa de uma vida nova. Em 1869, com 19 anos, Pat Garrett deixou o lar no Alabama e partiu rumo ao Oeste. Essa decisão representou um divisor de águas em sua vida. O que o motivou a abandonar o Sul? As razões possivelmente foram diversas.
a busca por aventura, a esperança de melhores perspectivas econômicas, ou talvez o desejo de escapar das memórias de um sul em destroços. O oeste americano, naquele tempo, era um território de promessas e perigos, um caldeirão de culturas e um espaço onde a lei era, por vezes, tênue ou inexistente. A jornada de Garrett para o oeste o conduziu inicialmente ao estado do Texas. Após a Guerra Civil, o Texas era um estado fronteiriço em expansão, com extensas áreas dedicadas à pecuária. Foi ali que Pat Garrett começou a construir sua vida no oeste. Trabalhou como vaqueiro, assimilando as duras lições do campo, lidando com o gado, percorrendo longas distâncias sob o sol inclemente e encarando os perigos da natureza selvagem e, ocasionalmente, os conflitos entre fazendeiros e ladrões de gado. A lida como vaqueiro era árdua, mas também moldou o caráter de Garrett. Aprendeu a montar, laçar, rastrear gado, manusear armas e a sobreviver em ambientes hostis. Tais habilidades seriam fundamentais em sua futura trajetória como homem da lei. Além disso, no Texas, Garrett vivenciou uma sociedade diversa e em rápida transformação, onde as tradições do Sul se encontravam com a rudeza da fronteira. Durante seus anos como vaqueiro, Garrett percorreu variadas regiões do Texas, trabalhando em diferentes ranchos e conhecendo pessoas de todas as origens. Embora detalhes documentados sobre essa fase sejam limitados, sabe-se que ele passou algum tempo próximo a cidades como Dallas e Fort Worth, centros importantes da economia pecuária texana. É possível que nesses locais tenha se envolvido em jogos de azar e outros passatempos comuns à época, embora não existam evidências de que tenha se tornado um pistoleiro ou foragido nesse período. Em meados da década de 1870, Pat Garrett mudou-se para o território do Novo México. Essa mudança marcou o início de sua ligação com o estado, que se tornaria palco de sua fama e de seus maiores desafios. O Novo México, ainda mais que o Texas, representava uma fronteira agreste e escassamente povoada, com vastas extensões de deserto, montanhas e pequenas comunidades isoladas. A presença da lei era ainda mais frágil e os confrontos entre diferentes grupos, fazendeiros, nativos americanos, foras da lei, eram frequentes. No Novo México, Garrett inicialmente seguiu trabalhando como vaqueiro, mas também começou a se dedicar a outros negócios. Abriu um salão em Fort Sumner, uma pequena comunidade às margens do rio Pecos, no leste do Novo México. Salões eram importantes centros sociais no oeste, locais de encontro, notícias, negócios e muitas vezes problemas. Ser proprietário de um salão colocava Garrett em contato com um amplo espectro de pessoas, desde fazendeiros e viajantes a jogadores e criminosos. Fort Sumner, em particular, possuía uma história singular e um tanto conturbada. Originalmente, fora um forte militar erguido para abrigar navajos capturados durante as campanhas militares do governo americano. Após o fechamento do forte, a área converteu-se num polo de assentamento para fazendeiros e pecuaristas, mas também atraiu elementos marginais e foras da lei. A região era notória por roubo de gado e outros delitos, e a atuação da lei era limitada. A experiência de Pat Garrett como dono de salão em Fort Sumner certamente o expôs à face mais sombria da fronteira. Ele aprendeu a lidar com clientes problemáticos, a manter a ordem em seu estabelecimento e a se defender num ambiente onde a violência era uma ameaça constante. Não há registros de que seu salão tenha sido palco de grandes tiroteios ou incidentes dramáticos, mas a rotina num salão fronteiriço já era, por si só, um desafio considerável. Foi nesse cenário, em Fort Sumner, que Pat Garrett começou a trilhar o caminho que o conduziria a se tornar um agente da lei. Sua reputação inicial não era de um pistoleiro habilidoso ou um justiceiro implacável, mas sim de um homem íntegro, valente e capaz de manter a calma sob pressão.
Essas qualidades despertaram a atenção das autoridades locais, que buscavam indivíduos dispostos a fazer cumprir a lei num território vasto e desafiador. Em 1878, Garrett deu um passo relevante em direção à sua futura carreira legal. Foi nomeado vice-xerife do condado de Lincoln, no Novo México. Na época, o condado de Lincoln era o maior dos Estados Unidos em extensão territorial, abrangendo uma vasta área do centro-sul do Novo México. A sede do condado era Lincoln, uma pequena vila histórica que se tornaria palco de um dos conflitos mais célebres do Velho Oeste, a Guerra do Condado de Lincoln. Aceitar o cargo de vice-xerife do condado de Lincoln representou um ato de bravura e determinação para Garrett. Ele ingressava num ambiente extremamente volátil e perigoso. A Guerra do Condado de Lincoln era um conflito complexo e multifacetado, envolvendo disputas de poder político e econômico, rivalidades entre facções de fazendeiros e comerciantes, e a atuação de grupos criminosos que se aproveitavam da situação caótica. Como vice-xerife, Garrett viu-se imediatamente imerso nesse contexto. Sua principal incumbência era aplicar a lei num condado extenso e indisciplinado, onde a violência era corriqueira e a lealdade instável. Dispunha de poucos recursos, contando primariamente com sua própria coragem, sagacidade e habilidades de negociação para manter a ordem e deter criminosos. Fogo e sangue no condado de Lincoln. A nomeação de Patrick Floyd Jarvis Garrett como vice-xerife do condado de Lincoln em 1878 o inseriu diretamente no epicentro de uma contenda que já fervilhava há anos e que logo irromperia em violência aberta, a Guerra do Condado de Lincoln. Este não era um mero embate entre mocinhos e bandidos, mas sim uma intrincada rede de interesses econômicos, disputas políticas e ambições pessoais, temperada pela ausência de lei e ordem que marcava a fronteira do Novo México. Para compreender o contexto em que Garrett se viu inserido, é crucial entender as faíscas que incendiaram o condado. A principal discórdia era entre duas facções rivais pelo domínio econômico e político da região. De um lado, a Casa de Murphy Dolan, liderada pelos sócios James Dolan e Lawrence Murphy, veteranos da Guerra Civil e comerciantes influentes que controlavam quase todo o comércio local através de sua loja geral em Lincoln. Do outro, um grupo mais recente, encabeçado pelo advogado Alexander McSween e o pecuarista inglês John Tunstall. Assim que Pat Garrett assumiu a função de vice-xerife, encontrou-se no meio desse barril de pólvora prestes a explodir. O condado de Lincoln pairava à beira do caos, dividido entre facções armadas e com a lei sendo aplicada de modo seletivo e frequentemente ineficaz. O xerife Brady, embora formalmente responsável por manter a ordem, era visto por muitos como parcial e incapaz de controlar a situação. Garrett, investido como vice-xerife, enfrentava a árdua missão de tentar impor a lei num ambiente onde esta parecia ter perdido o sentido. Não dispunha de um contingente numeroso de homens sob seu comando e contava com recursos limitados. Sua abordagem inicial parece ter sido buscar a serenidade, investigar os crimes e prender os culpados, independentemente de qual lado do conflito estivessem. Contudo, a Guerra do Condado de Lincoln escalou rapidamente para uma sequência de confrontos armados, emboscadas e assassinatos. Os reguladores, liderados por figuras como Billy the Kid, Richard Dick Brewer e Doc Scurlock, retaliaram a morte de Tunstall com uma série de ofensivas contra membros e associados da facção Murphy Dolan. A violência se intensificou e o condado mergulhou num ciclo de vingança e derramamento de sangue. Em abril de 1878, ocorreu um dos episódios mais notórios da Guerra do Condado de Lincoln, o assassinato do xerife Brady. Brady foi emboscado e morto a tiros em plena luz do dia na rua principal de Lincoln por um grupo de reguladores, incluindo Billy the Kid.
Este ato audacioso desafiou diretamente a autoridade legal e elevou a tensão a um novo patamar. Pat Garrett, como vice-xerife, certamente se envolveu na investigação do assassinato de Brady, embora os detalhes de sua atuação específica nesse evento sejam escassos. É provável que tenha participado da busca pelos assassinos e da tentativa de restabelecer a ordem em Lincoln após o choque do assassinato do xerife. Entretanto, em meio ao clima de guerra civil que se instalara no condado, a tarefa de aplicar a lei tornou-se quase inviável. A Guerra do Condado de Lincoln continuou a se intensificar nos meses seguintes. Outros confrontos notórios ocorreram, como o tiroteio na casa de Richard Brewer e o cerco à residência de McSween em Lincoln, que culminou com a morte de Alexander McSween e outros reguladores. Billy the Kid emergiu como figura central no conflito, participando de muitos dos tiroteios e ganhando notoriedade por sua audácia, destreza com armas e aparente desprezo pela lei. Durante esse período turbulento, é provável que Pat Garrett tenha tido seus primeiros encontros ou ao menos ouvido falar extensamente sobre Billy the Kid. Na condição de vice-xerife encarregado de fazer cumprir a lei, era inevitável que Garrett cruzasse o caminho do jovem foragido que se tornava cada vez mais famoso ou infame no Novo México. Não há registros de embates diretos entre Garrett e Billy the Kid durante a Guerra do Condado de Lincoln. Na verdade, em certos momentos, as fronteiras entre os lados do conflito pareciam se confundir, e alguns indivíduos chegaram a mudar de lado ou a manter relações ambíguas com ambas as facções. É possível que, em algum instante, Garrett e Billy tenham se encontrado ou se cruzado em Lincoln ou arredores, mas se isso aconteceu, não existem relatos detalhados desses encontros. O que é certo é que a Guerra do Condado de Lincoln deixou marcas profundas em Pat Garrett, testemunhou em primeira mão a brutalidade da violência na fronteira, a fragilidade da lei e a complexidade dos conflitos humanos. Sua vivência como vice-xerife em meio a essa guerra civil particular moldou sua visão de mundo e reforçou sua convicção em restaurar a lei e a ordem no Oeste. Embora a Guerra do Condado de Lincoln tenha chegado ao fim oficialmente em 1879, com a intervenção do governador do Novo México e a chegada de tropas federais, as tensões e rivalidades persistiram. Billy the Kid, embora tenha escapado dos principais confrontos derradeiros, continuou foragido, acusado de diversos crimes e com sua captura sendo recompensada. Para Pat Garrett, a experiência na Guerra do Condado de Lincoln representou um batismo de fogo. Emergiu desse conflito com uma reputação crescente de homem corajoso e determinado, disposto a enfrentar o perigo para aplicar a lei. Sua atuação como vice-xerife o preparou para o próximo capítulo de sua vida, que o conduziria a se tornar um xerife por direito próprio e a iniciar a caçada ao mais notório fora da lei do Oeste, Billy the Kid. A estrela de xerife e a caçada a Billy the Kid. Com o término da Guerra do Condado de Lincoln, Pat Garrett emergiu como figura respeitada, embora ainda jovem, contando 29 anos em 1879. Sua atuação como vice-xerife, em meio ao caos e à violência, o havia provado e fortalecido, conferindo-lhe a fama de homem valente, resoluto e hábil em manter a serenidade sob pressão. Essas qualidades não passaram despercebidas pelas autoridades do Novo México, que buscavam com urgência restabelecer a ordem e a lei num território extenso e ainda selvagem. Em 1880, Garrett tomou uma decisão crucial que marcaria uma virada em sua carreira e o impulsionaria à notoriedade. Candidatou-se ao cargo de xerife do condado de Lincoln. Naquela época, ser xerife no Oeste não era uma função glamourosa ou simples. Exigia bravura física, astúcia
capacidade de liderança e, acima de tudo, uma firmeza inabalável em fazer cumprir a lei, frequentemente num ambiente hostil e com recursos escassos. A campanha para xerife do condado de Lincoln, em 1880, certamente foi disputada e acirrada. Garrett, com seu renome de homem íntegro e corajoso, conquistou o apoio de muitos moradores do condado que ansiavam por um período de paz e estabilidade após os anos turbulentos da Guerra do Condado de Lincoln. Contava também com a experiência e o conhecimento adquiridos como vice-xerife, o que lhe dava vantagem sobre outros candidatos menos rodados. Em novembro de 1880, Patrick Floyd Jarvis Garrett foi eleito xerife do condado de Lincoln. Ao assumir o posto, sabia que enfrentaria desafios colossais. O condado ainda carregava as marcas das divisões da guerra recente e a presença de foras da lei, ladrões de gado e outros criminosos representava uma ameaça constante. Mas Garrett estava igualmente determinado a provar que era o homem ideal para a função e que traria de volta a lei e a ordem ao condado de Lincoln. Um dos primeiros e mais prementes desafios que o xerife Garrett enfrentou foi a questão de William Bonney, o jovem pistoleiro conhecido como Billy the Kid. Após sua participação na Guerra do Condado de Lincoln, Billy havia se tornado um notório foragido, acusado de diversos crimes, incluindo o assassinato do xerife Brady. Liderava um bando de ladrões de gado e era considerado um dos homens mais perigosos do Novo México. Para Garrett, capturar Billy the Kid tornou-se prioridade máxima. Não se tratava apenas de uma questão de justiça ou de cumprir seu dever como xerife. Era também uma questão de reputação e de demonstrar que a lei no condado de Lincoln seria novamente respeitada. A perseguição a Billy the Kid transformou-se numa obsessão para Garrett, numa caçada incessante que se estenderia por meses e que testaria seus limites físicos e mentais. Garrett organizou um grupo de homens para auxiliá-lo na captura de Billy the Kid. Entre esses homens, destacaram-se nomes como James Bell, Bob Ollinger e Barney Mason, que se tornariam figuras relevantes na história da caçada. Garrett e seu grupo começaram a rastrear Billy e seu bando pelas vastas e desoladas paisagens do Novo México, seguindo pistas, interrogando informantes e preparando emboscadas. A perseguição a Billy the Kid foi uma saga épica, repleta de perigos, dificuldades e momentos de tensão extrema. Billy e seu bando eram astutos e experientes em sobreviver no deserto, conhecendo os esconderijos, os caminhos e as fontes de água. Eram também hábeis com armas e não hesitariam em recorrer à violência para resistir à captura. Garrett e seus homens precisavam ser ainda mais determinados, valentes e espertos para lograr êxito. Em dezembro de 1880, a perseguição de Garrett a Billy the Kid culminou num confronto dramático em Fort Sumner, o mesmo local onde Garrett fora proprietário de um salão anos antes. Garrett e seus homens cercaram um edifício onde Billy e alguns de seus companheiros se escondiam. O cerco se prolongou por horas, com tiroteios esporádicos e tensas negociações. Naquela noite, em Fort Sumner, ocorreu o primeiro grande embate direto entre Pat Garrett e Billy the Kid. Durante o tiroteio, um dos membros do bando de Billy, Tom O'Folliard, foi abatido. Billy e os demais se renderam a Garrett e seus homens. A captura de Billy the Kid representou uma grande vitória para o xerife Garrett e um duro golpe para a criminalidade no condado de Lincoln. Billy the Kid foi detido e levado para Lincoln para ser julgado pelos crimes que havia cometido, incluindo o assassinato do xerife Brady. Sua prisão causou clamor em todo o Novo México e além. A captura do famoso foragido elevou a reputação de Pat Garrett a novos patamares, consolidando sua imagem como um agente da lei implacável e eficiente. Entretanto, a saga de Billy the Kid estava longe de terminar.
Enquanto aguardava julgamento na cadeia de Lincoln, Billy logrou escapar de maneira audaciosa em abril de 1881, matando 2 guardas na fuga. A evasão de Billy humilhou as autoridades e colocou o xerife Garrett sob intensa pressão para recapturá-lo. A fuga de Billy the Kid reacendeu a caçada. Pat Garrett, agora ainda mais resoluto, retomou a perseguição com ainda maior vigor. Sabia que sua reputação e sua carreira dependiam de recapturar Billy e levá-lo à justiça de uma vez por todas. A caçada recomeçou, ainda mais intensa e perigosa. Nos meses seguintes, Garrett e seus homens seguiram o rastro de Billy pelo Novo México, enfrentando condições climáticas adversas, terrenos difíceis e a constante ameaça de emboscadas. Billy, por sua vez, utilizava de toda a sua astúcia e conhecimento do território para escapar à perseguição, movendo-se rapidamente, mudando de esconderijo e contando com o apoio de simpatizantes. A caçada a Billy the Kid converteu-se num jogo de gato e rato, com momentos de aproximação e fuga, de esperança e frustração. A imprensa nacional acompanhava cada passo da perseguição, transformando Garrett e Billy em figuras lendárias, símbolos da luta entre a lei e a desordem no Velho Oeste. Finalmente, em julho de 1881, após meses de perseguição incansável, Pat Garrett logrou encurralar Billy the Kid em Fort Sumner novamente. Na noite de 14 de julho de 1881, Garrett e 2 de seus homens, John Poe e Kip McKinney, chegaram a Fort Sumner em busca de informações sobre o paradeiro de Billy. Naquela noite, Billy se encontrava na casa de seu amigo Pete Maxwell, um fazendeiro local. Garrett e seus homens se aproximaram da residência de Maxwell em silêncio, com cautela. Por volta da meia-noite, Garrett adentrou o quarto escuro de Maxwell para interrogá-lo. Billy estava ali, inesperadamente. Os relatos precisos do que ocorreu a seguir variam ligeiramente, mas a versão mais aceita é que Billy entrou no quarto armado com um revólver e uma faca, sem saber da presença de Garrett. Na penumbra, ao avistar a silhueta de Garrett, Billy indagou em espanhol. "Quem és? Quem é?" Garrett, reconhecendo a voz de Billy, sacou seu revólver e disparou 2 vezes no escuro. Um dos projéteis de Garrett atingiu Billy the Kid no peito, próximo ao coração. Billy tombou sem vida quase instantaneamente. O confronto derradeiro entre Pat Garrett e Billy the Kid foi rápido, brutal e decisivo. Com a morte de Billy, a caçada chegava ao fim. A notícia da morte de Billy the Kid propagou-se rapidamente por todo o país, convertendo Pat Garrett num herói nacional. Alcançara o que muitos julgavam impossível: capturar e abater o mais célebre e temido fora da lei do Oeste. A lenda de Pat Garrett estava consolidada. Entretanto, o óbito de Billy the Kid também suscitou controvérsia e debates que persistem até hoje. Alguns questionaram se a morte de Billy foi de fato necessária, se Garrett não poderia tê-lo capturado vivo novamente. Outros levantaram dúvidas sobre as circunstâncias exatas do tiroteio, alimentando teorias conspiratórias e lendas em torno do fim de Billy the Kid. A despeito das controvérsias, o fato é que Pat Garrett cumpriu seu dever como xerife e trouxe à justiça um criminoso notório que aterrorizava o Novo México. Sua bravura, determinação e habilidade em rastrear e encurralar Billy the Kid o consagraram como um dos maiores agentes da lei do Velho Oeste. Sombras do passado e o desfecho trágico. A morte de Billy the Kid em julho de 1881 alçou Patrick Floyd Jarvis Garrett ao reconhecimento nacional. Tornou-se um ícone da lei, o homem que ousara desafiar e derrotar o mais famoso foragido do Velho Oeste. Sua reputação atingiu o ápice e, por um tempo, o futuro parecia lhe reservar apenas êxito e aclamação. No entanto, a existência de Pat Garrett após o fim de Billy the Kid não se assemelhou a um conto de fadas.
A fama e a glória podem ser efêmeras, e o passado, sobretudo um passado tão carregado de violência e polêmica, tende a projetar longas sombras. Garrett logo constataria que manter o status de herói era tão desafiador quanto capturar um fora da lei. Concluída a saga de Billy the Kid, Garrett renunciou ao cargo de xerife do condado de Lincoln. Sentia ter cumprido sua missão ali e buscava novas empreitadas e oportunidades. Por um breve período, dedicou-se à criação de gado, tentando aproveitar a pujança da pecuária no Novo México. Contudo, os negócios rurais não pareciam ser sua verdadeira vocação. A fama de Garrett, como o algoz de Billy the Kid, o precedia, e logo foi novamente atraído para o universo da lei e da ordem, agora num palco mais amplo. Embora algumas fontes afirmem que Garrett foi nomeado capitão dos Texas Rangers em 1882, não há evidências concretas de que isso tenha ocorrido. É mais provável que ele tenha colaborado informalmente com autoridades locais em questões de segurança na fronteira com o México, mas nunca ocupou oficialmente tal posição. De volta ao Novo México, Garrett tentou se aventurar em diferentes ramos de atividade. Envolveu-se em negócios de mineração, especulação de terras e até tentou abrir um rancho turístico. Entretanto, nenhum desses projetos lhe trouxe o sucesso financeiro duradouro que almejava. A fortuna de Pat Garrett, que tanto brilhara na caçada a Billy the Kid, parecia começar a declinar. Um fator que contribuiu para as dificuldades de Garrett em seus anos posteriores foi a persistente controvérsia em torno da morte de Billy the Kid. Apesar da ampla aclamação como herói, Garrett também enfrentou críticas e questionamentos sobre suas ações. Alguns o acusavam de ter matado Billy traiçoeiramente, na escuridão, e sem lhe dar chance de se render. Outros punham em dúvida se a morte de Billy era realmente imprescindível, argumentando que poderia tê-lo capturado vivo novamente. Essas polêmicas, embora não tenham maculado por completo a reputação de Garrett, certamente o perseguiram e o inquietaram. Via-se constantemente obrigado a defender suas ações e justificar o fim de Billy the Kid. A sombra do famoso foragido, ironicamente, obscurecia em parte o brilho do próprio Garrett. Além das controvérsias ligadas a Billy the Kid, Pat Garrett também enfrentou problemas pessoais e financeiros. Casou-se 2 vezes e teve vários filhos, mas sua vida familiar foi marcada por agruras e instabilidade. Seus empreendimentos empresariais nem sempre prosperaram e frequentemente se via às voltas com dificuldades financeiras. Em busca de estabilidade econômica e quiçá também de reconhecimento político, Garrett decidiu ingressar na política. Em 1884, candidatou-se ao cargo de xerife do condado de Lincoln novamente, mas para sua surpresa e decepção, foi derrotado nas eleições. Essa derrota representou um duro revés para seu ego e para suas aspirações. Apesar desse insucesso, Garrett não abandonou a vida pública. Em 1896, obteve um cargo federal como coletor de alfândega em El Paso, Texas. Na época, El Paso era uma cidade fronteiriça movimentada e um centro de comércio e imigração entre os Estados Unidos e o México. A função de coletor de alfândega era lucrativa e politicamente influente, oferecendo a Garrett uma nova chance de se destacar. Garrett atuou como coletor de alfândega em El Paso por diversos anos, com considerável êxito. Era respeitado por sua probidade e eficiência, e novamente parecia que a sorte lhe sorria. Contudo, as sombras do passado ainda o perseguiam, e eventos inesperados estavam prestes a modificar o curso de sua vida mais uma vez. No início do século XX, Pat Garrett se viu envolvido numa disputa de terras controversa nas proximidades de El Paso. A contenda envolvia uma valiosa porção de terra conhecida como Rio Grande Dam Site, com potencial para desenvolvimento e irrigação.
Garrett e um sócio planejavam construir uma represa e irrigar terras na região, mas enfrentaram a oposição de outros fazendeiros e empresários locais que também nutriam interesse pela área. Essa disputa de terras rapidamente se tornou acrimoniosa e perigosa. Garrett e seus sócios foram alvo de ameaças e intimidações e a tensão aumentou progressivamente. Em 1908, a querela culminou num ato de violência que resultaria na morte trágica de Pat Garrett. Em 29 de fevereiro de 1908, Pat Garrett partiu de El Paso numa carroça, acompanhado por um funcionário e um homem chamado Wayne Brazel, envolvido na disputa de terras. Dirigiam-se à área em litígio, aparentemente para solucionar um problema relacionado à cerca da propriedade. No caminho, próximo a um local conhecido como Organ Mountains, a carroça de Garrett foi emboscada. Disparos foram efetuados e Pat Garrett foi atingido fatalmente. Faleceu no local, aos 57 anos de idade. A morte de Pat Garrett causou comoção no Novo México e no país. As circunstâncias de seu falecimento eram obscuras e controversas. Inicialmente, supôs-se que fora morto por bandidos ou por inimigos ligados à disputa de terras. Carl Adamson, que acompanhava Garrett na carroça, foi inicialmente suspeito, mas as investigações apontaram Wayne Brazel como o executor. Brazel alegou legítima defesa durante o julgamento e foi absolvido. A morte de Garrett permaneceu um enigma sem solução, envolta em especulações e teorias conspiratórias. Alguns creem que foi vítima de uma conspiração urdida por seus rivais na disputa de terras. Outros sugerem que poderia ter sido morto por vingança de antigos desafetos ou aliados de Billy the Kid. Independentemente de quem de fato ordenou ou executou o assassinato de Pat Garrett, o fato é que sua morte assinalou um desfecho trágico e sombrio para a vida de um homem que se tornara lenda do Velho Oeste. Pat Garrett, o xerife implacável que caçou e matou Billy the Kid, encontrou seu próprio fim violento em meio a um conflito prosaico de terras, distante dos tiroteios e da glória dos seus dias de fama. O legado de Pat Garrett é complexo e multifacetado, tal qual sua existência. Para alguns permanece um herói, símbolo da lei e da ordem no Oeste Bravio, o homem que levou justiça e civilização à fronteira. Para outros, é visto como um homem duro e inflexível, cuja fama foi erguida sobre a morte de um jovem e carismático foragido. A verdade, como sempre, é mais sutil e intrincada do que os mitos e as lendas. Pat Garrett foi um homem de seu tempo, moldado pelas duras realidades da fronteira, de um período turbulento e violento da história americana. Era valente, resoluto e leal à lei conforme a compreendia, mas também um homem falível, com suas próprias ambições, contradições e fantasmas pessoais. A saga de Pat Garrett, desde suas origens no Sul até seu trágico destino no deserto do Novo México, compõe um retrato fascinante e multifacetado do Velho Oeste americano. É uma narrativa de heroísmo e violência, de lei e desordem, de fama e tragédia. É a história de um homem que viveu numa era de lendas e que, por seus feitos e seu fado, se tornou ele próprio uma lenda duradoura do Oeste selvagem.